Meu nome é Silvio Alves Pereira, sou da Universo, estou cursando o 10º período de Engenharia Civil. Tem a disciplina Análise das Estruturas. Eu vou aqui responder 3 perguntas da AF e o meu professor é Alexandre Leal. Vamos lá. Na AF tem 3 perguntas. A primeira é: compare o método das forças e o método dos deslocamentos na análise de estruturas hiperestáticas e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Essa é a primeira pergunta. Então, nessa pergunta, aqui a resposta é: o método das forças e o método dos deslocamentos são 2 métodos principais para analisar estruturas hiperestáticas. Ambos consideram as condições de equilíbrio, compatibilidade e as leis constitutivas dos materiais. No entanto, eles resolvem o problema em ordens diferentes. Para aplicar o método dos deslocamentos, é preciso determinar os termos de carga e os coeficientes de rigidez, e também elaborar os sistemas de carregamento ou determinar os deslocamentos. O método dos deslocamentos é também conhecido como método da rigidez ou método das deformações. Tem como incógnita primárias os deslocamentos e rotações em pontos escolhidos na estrutura. O método de força, conhecido também como método de flexibilidade, as incógnitas principais são as reações de apoio ou esforços seccionais. Aí tem aqui vantagens e desvantagens de cada um. No método de forças, as vantagens são: soma soluções básicas que satisfazem as condições de equilíbrio. E no método de força tem as desvantagens, que é complexibilidade para calcular deformações, limitações na análise de estruturas com cargas variáveis, necessidade de utilizar coeficientes de segurança elevados. Já no método dos deslocamentos, as vantagens são: um dos métodos mais utilizados na análise estrutural, usa a rigidez dos elementos para formar um sistema de equações. E as desvantagens no deslocamento é necessidade de determinar os termos de carga e os coeficientes de rigidez. Então essa é a resposta da primeira pergunta. Agora vamos para a segunda. A segunda é: descreva os diferentes tipos de esforços que podem atuar em um corpo: compressão, tração, cisalhamento, flexão e torção. Dê um exemplo prático de cada um deles em elementos estruturais. Então vamos lá. Todos os materiais estão sujeitos a algum tipo de esforços.
Essas mudanças na área da seção transversal afetam a resistência do material, a deformação e falhas sobre diferentes tipos de forças. A compressão ocorre quando um objeto é comprimido ou encurtado, ou é o oposto da tração. Ele também empurra os elementos que devem encurtar. Já a tração ocorre quando um objeto é esticado ou alongado, ou também aplicada a um objeto quando ele é puxado ou esticado. A tração também atua ao longo de uma linha reta na direção do objeto. Já o cisalhamento ocorre quando forças paralelas são aplicadas em direções opostas, em diferentes partes de um material. Resulta em uma deformação, rachaduras, diagonais, especialmente próximas às juntas entre elementos estruturais. Podem indicar cisalhamento, isso aí, ok? A flexão ocorre quando uma força é aplicada perpendicularmente, fazendo dobrar ou curvar um elemento estrutural. Já a torção ocorre quando o esforço é aplicado no sentido de rotação do material. Agora nós vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta ela é: diferencie estruturas isostáticas, hipostática e hiperestática. E nessa mesma pergunta tem assim: por que as estruturas hiperestáticas exigem métodos de análise mais complexos? Então vamos lá. Na resposta da terceira, nós temos aqui: as estruturas isostática, hipostática e hiperestática são classificadas de acordo com o número de reações de apoio e de equilíbrio estático. As estruturas isostáticas são estáveis e possuem equilíbrio estático. O número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio estático. Elas também são estruturas estáveis. As estruturas hipostáticas são estáveis e possuem apoios insuficientes para restringir os movimentos da estrutura. O número de reações de apoio é inferior ao número de equações de equilíbrio. São estruturas que não são usadas em construções. Já as estruturas hiperestáticas são excessivamente estáveis e não possuem algum movimento não restringido. O número de reações de apoio é superior ao número de equações de equilíbrio. São estruturas que não podem ser calculadas apenas com as equações de equilíbrio da estática. Aí aqui vem a pergunta, que é no meio dessa pergunta 3, é por que as estruturas hiperestáticas exigem métodos de análise mais complexos. Então vamos lá. As análises estruturais hiperestática é um ramo da engenharia estrutural que estuda sistemas estruturais com um número maior de vínculos ou restrições do que o necessário para garantir o equilíbrio estático. Essas estruturas
são chamadas hiperestática, porque possuem redundância estrutural que não podem ser determinadas apenas pelas equações da estática, equilíbrio de forças e momentos. As características principais são redundância estrutural. As estruturas hiperestáticas têm vínculos adicionais que aumentam sua capacidade de resistir a cargas e redistribuir esforços, tornando-as mais seguras e resistentes a falhas locais. Tem também a elasticidade e a compatibilidade. Além do equilíbrio, a análise exige considerar a compatibilidade dos deslocamentos e o comportamento elástico dos materiais. Nas aplicações práticas, as estruturas hiperestáticas são amplamente utilizadas em pontes, edifícios, vigas contínuas e arcos, onde maior rigidez e segurança estrutural são desejáveis. Obrigado.